Daniel, jornalista famoso, aceita encontro às cegas só para escrever uma matéria. Laura, escritora presa em relacionamento morno, vai no lugar da irmã. Uma noite de mentiras vira paixão avassaladora. Eles juram nunca mais se ver. Mas 6 semanas depois, um teste de farmácia muda tudo. Grávida. Dele. Um contrato frio. Criarão o bebê juntos. Sem amor. Só que o destino começa a rasgar cada cláusula. Se você ama histórias intensas, fica até o fim. Porque o que começou como erro pode virar o maior acerto da vida. A redação do jornal tinha aquele cheiro característico que Daniel nunca conseguiu descrever direito. Uma mistura de café requentado pela 5ª vez, papel de impressora, perfumes caros demais e ambição azeda. O ar-condicionado zumbia no teto, gelado demais, como se tentasse congelar também as emoções de quem trabalhava ali. Daniel Moreira atravessava o labirinto de cubículos com passos automáticos, medidos, controlados. Era 8h47 da manhã de uma segunda-feira cinzenta, e ele já tinha respondido 17 e-mails no Uber a caminho do escritório. Sua mesa ficava no canto esquerdo do open space, perto da janela. Uma pequena vitória conquistada depois de 3 prêmios internacionais de jornalismo investigativo. A superfície estava impecável, como sempre. Laptop último modelo, carregador enrolado com precisão militar, caneta Montblanc que nunca usava, mas ficava ali como símbolo. À direita, enfileirados como soldados mortos, estavam os troféus. Prêmio ESSO 2021, Menção Honrosa da Anistia Internacional 2019, Medalha de Ouro em Fotojornalismo de Guerra 2018. Na parede do cubículo, uma foto emoldurada. Bagdá, 2017. Ele e mais 3 jornalistas no meio de escombros, sorrisos cansados, mas vivos. Aquele era eu, pensou, como pensava toda manhã. Aquele cara que acreditava que contar histórias mudava o mundo. Agora ele escrevia sobre celebridades que traíam celebridades, sobre dietas milagrosas, sobre aplicativos de relacionamento. Bom dia, Daniel. A voz veio antes do perfume, mas não muito antes. Carla Mendonça, editora-chefe, 42 anos. Taiur vermelho justo demais, salto que batia no chão como aviso de invasão territorial. Daniel não levantou os olhos do computador. Bom dia, Carla. Ela chegou perto demais, como sempre. Mão pousando no ombro dele, dedos apertando com força disfarçada de carinho. Tenho uma pauta especial para você. Claro que tem. Ele salvou o documento, virou a cadeira, olhou para ela com a expressão neutra que aperfeiçoara nos últimos 2 anos. Qual? Carla sorriu. Aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Encontros às cegas na era digital. O fracasso do romance moderno. Quero você investigando de dentro. De dentro? Participe de um. Anônimo, claro. Use nome falso, profissão falsa. Viva a experiência e depois me traga uma matéria devastadora sobre como as pessoas estão desesperadas, patéticas, fingindo ser quem não são só para não ficarem sozinhas. Ela se inclinou, seios na altura dos olhos dele. Você é perfeito para isso, Daniel. Cínico na medida certa. Ele quis dizer não. Quis levantar, pegar suas coisas, sair daquela redação e nunca mais voltar. Mas havia contas. Havia o apartamento em Pinheiros. Havia o carro importado que ele nem gostava, mas que provava algo para alguém, ele já não sabia mais para quem. Prazo. 2 semanas. Carla afastou-se, dedos percorrendo o ombro dele devagar demais. E Daniel? Se precisar de ajuda com a pauta, minha porta está sempre aberta, especialmente à noite. Ela se afastou, salto martelando pelo corredor. Daniel sentiu náusea subir. 2 anos disso. 2 anos de assédio velado, de convites disfarçados, de toques invasivos que ele não podia denunciar porque quem acreditaria nele? Ela era intocável. Ele era substituível. Abriu o notebook. Procurou encontros às cegas São Paulo. Dezenas de anúncios. Escolheu um aleatório. Homem, 35 a 40 anos,
busca conexão genuína. Sem jogos. Sem mentiras. Daniel riu sozinho, som amargo. Sem mentiras. Claro. Criou e-mail falso. Respondeu. Daniel, 38, fotógrafo freelancer. Também cansado de jogos. Enviou. Fechou o laptop. Olhou pela janela. São Paulo cinza lá fora. Vida cinza aqui dentro. 1 hora. Pego algumas citações. Escrevo a matéria. Volto para minha prisão. Era o plano. Se ao menos ele soubesse que planos nunca sobrevivem ao primeiro contato com a realidade. O apartamento de Laura Santana ficava num prédio antigo de Perdizes, daqueles com janelas altas e piso de taco rangendo. Não era luxuoso, mas tinha algo que lugares caros nunca teriam: memória. Cada marca na parede contava uma história. Cada livro na estante era um pedaço de alma. Eram 21h37 de uma terça-feira. Laura estava sentada na cadeira desconfortável da escrivaninha herdada da avó, olhando fixamente para a tela do laptop. O cursor piscava no meio de uma frase do capítulo 23 do seu novo romance. Ela finalmente encontrou coragem para dizer "eu te amo". Mas quando abriu a boca, o silêncio dele disse tudo o que ela precisava saber. Os dedos de Laura ficaram parados sobre o teclado. Mentirosa, a voz interna sussurrou cruel. Você escreve sobre coragem, mas não tem nenhuma. Você cria personagens que rompem, que arriscam, que amam com tudo. E você? Você está presa há 7 anos num relacionamento que morreu há pelo menos 3. O cheiro de chá de camomila esfriando na caneca ao lado misturava-se com o aroma de papel velho dos livros empilhados. Pilhas e mais pilhas. Manuscritos aceitos, capas com seu nome. Laura Santana, autora de Quando o Amor Não Basta. Irônico. A porta se abriu com um rangido familiar. Eduardo. Pontual como sempre. 22h em ponto, como todos os dias úteis. Oi, amor. Beijo na testa, automático, sem olhar nos olhos. Paletó cinza pendurado no cabide. Gravata afrouxada, maleta pousada no sofá, dia cheio no escritório. Sempre era. Dia cheio. Muito trabalho. Reunião importante. As mesmas frases, em loop, há anos. Eduardo foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Sobrou comida? Tem marmita. Só esquentar. Micro-ondas ligado. Barulho mecânico preenchendo o silêncio. Laura salvou o documento sem ter escrito uma palavra nova. Como é que eu vou escrever sobre amor se não lembro mais o que é sentir? Eduardo voltou com o prato, sentou-se no sofá, ligou a TV. Jornal das 22h. Mais uma noite igual às últimas 2.555 noites. Laura fez a conta mentalmente. 7 anos. 7 vezes 365. Mais ou menos. Como foi seu dia? Ele perguntou, olhos na tela. Bem, escrevi um pouco. Mentira. Ela apagou mais do que escreveu. Que bom. Ele nem perguntou sobre o quê. Nunca perguntava. Nos primeiros anos, Laura achava que era respeito pelo processo criativo. Agora sabia que era desinteresse mesmo. O celular dela vibrou na mesa. Patrícia. Claro. Laura atendeu já preparada para o furacão que era sua meia-irmã. Maninha. A voz estridente atravessou o aparelho. Socorro. Situação de emergência absoluta. Laura afastou o celular do ouvido. Patrícia. São quase 23h. Eu sei que horas são. Por isso é emergência. Olha, eu marquei um encontro às cegas super incrível. O cara é perfeito. Mas eu cancelei porque esqueci que tenho jantar com o Rodrigo. Aquele empresário lindo que conheci semana passada. Lembra? Laura não lembrava. Eram tantos. Patrícia colecionava homens como colecionava sapatos. E aí? Laura sabia aonde isso ia dar. E aí que eu não quero deixar o outro cara na mão. Então pensei, minha irmãzinha linda, maravilhosa, perfeita, pode ir no meu lugar só dessa vez? Please?
Patrícia, eu não. Você precisa, mana. Olha para sua vida. Quando foi a última vez que você fez algo impulsivo? Que saiu da rotina? Que se sentiu viva? A pergunta acertou em cheio. Laura olhou para Eduardo no sofá, mastigando mecanicamente, olhos vidrados na TV. Olhou para o laptop com a frase inacabada. Olhou para as próprias mãos, pele pálida de quem passa dias dentro de casa. Quando foi a última vez? Amanhã. 20 horas. Café das Flores. Nome dele é Daniel. Eu já confirmei presença. Então, se você não for, o cara vai ficar sozinho, coitado. Patrícia tinha essa habilidade de manipular usando culpa. Vai lá. Finge que é eu. Vive um pouquinho, Laura. Você merece. E antes que Laura pudesse pensar, antes que a razão censurasse, ela ouviu sua própria voz. Tá bom. Eu vou. Silêncio do outro lado. Patrícia não esperava a vitória tão fácil. Sério? Juro que não vou me arrepender. Te amo. Você é a melhor. Desligou antes que Laura mudasse de ideia. Laura ficou olhando para o celular. O que ela acabou de fazer? Quem era? Eduardo perguntou, ainda sem tirar os olhos da TV. Patrícia. Fim da conversa. Laura levantou. Foi até o quarto. Abriu o armário. Lá no fundo, amarrotado, estava o vestido vermelho que Patrícia havia esquecido ali meses atrás. Decote mais ousado do que Laura normalmente usava. Tecido que abraçava o corpo ao invés de escondê-lo. Ela segurou o vestido contra o corpo. Olhou-se no espelho. Por uma noite, eu posso ser outra pessoa. Por uma noite, posso ser a Patrícia desinibida, confiante, livre. Por uma noite, posso esquecer que sou Laura a certinha, a responsável, a que sempre faz a coisa certa e nunca arrisca o coração. Guardou o vestido. Amanhã. Amanhã seria outra pessoa. Se ao menos ela soubesse que não voltaria a ser a mesma Laura nunca mais. O Café das Flores ficava numa rua tranquila de pinheiros, daqueles lugares que turistas nunca encontram porque não estão em guias. A fachada era discreta. Porta de madeira escura com vitrô de vidro fosco, uma plaquinha pequena pendurada. Aberto das 14 horas às 0 hora. Daniel chegou às 19 horas e 52 minutos, 8 minutos antes do combinado. Empurrou a porta e foi recebido por um sininho delicado e pelo cheiro que o pegou de surpresa. Canela fresca, café sendo passado naquele momento, alguma coisa sendo assada nos fundos. Talvez bolo de laranja. O ar estava quente, acolhedor, em contraste com a noite fria lá fora. O espaço era pequeno, intimista. Paredes de tijolos expostos pintados de um vermelho desbotado pelo tempo. Luminárias baixas com lâmpadas amareladas criavam ilhas de luz sobre cada mesa. Velas grossas, daquelas que derramam cera na lateral, tremulavam protegidas por cúpulas de vidro. Música instrumental tocava baixo violão, se Daniel não estivesse enganado. Havia talvez 10 mesas, 3 ocupadas. Casais conversando em tons baixos, aquela atmosfera de segredos sendo compartilhados. Daniel escolheu a mesa do canto esquerdo, de costas para a parede, com visão total do ambiente. Hábito de correspondente de guerra, sempre de frente para a entrada, sempre sabendo as saídas. Puxou a cadeira, madeira pesada, desgastada nas bordas, confortável de um jeito surpreendente. Colocou a pasta ao lado. Dentro dela, o caderno Moleskine preto que usava para anotações. Não vou usar o gravador. Muito óbvio. Vou anotar mentalmente. Transcrevo depois. O garçom se aproximou. Homem na casa dos 60, avental manchado, sorriso genuíno. Boa noite. Vai esperar alguém? Sim. Mais uma pessoa. Perfeito. Deixe o cardápio aqui. Quer algo enquanto aguarda? Café expresso. Puro. O homem acenou e desapareceu pelos fundos. Daniel olhou o relógio. 19 horas e 56 minutos. Tamborilar dos dedos na mesa começou sem que ele percebesse. Vou dar 15 minutos. Se ela não aparecer, marco outra. Tenho prazo.
A porta se abriu. O sininho tocou de novo. E Daniel esqueceu como se respirava. Laura entrou como quem está prestes a cometer um crime. Vestido vermelho, sim, mas havia algo de desconfortável na forma como ela puxava a bainha, tentando cobrir mais das pernas. Salto alto, um escarpim preto que Patrícia também havia esquecido, fazendo ela cambalear levemente ao pisar na soleira mais alta que esperava. Maquiagem mais pesada do que estava acostumada. Batom vermelho que Patrícia jurou que era perfeito para você, mana. Cabelos soltos, ondulados, caindo nos ombros de um jeito que parecia bonito no espelho, mas agora, sob os olhares curiosos do café, parecia chamativo demais. Ela procurou pelos olhos. Só havia um homem sozinho. Canto esquerdo. Camisa social azul clara, sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos. Barba por fazer. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas. Quando os olhos dele encontraram os dela, Laura sentiu o ar faltar. Não era pela beleza, embora ele fosse atraente de um jeito cansado, desgastado, real. Era pela intensidade. Como se ele enxergasse através dela. Respira. Você é Patrícia. Confiante. Descolada. Sem medo. Caminhou até a mesa. Cada passo soava alto demais no salto. Todo mundo olhando. Ninguém está olhando sua paranoica. Só você na sua cabeça. Você é Daniel. A voz saiu mais fina do que pretendia. Ele se levantou. Educação automática. Alto. Mais alto do que parecia sentado. Sim. E você é Patrícia? A mentira queimou na língua. Sou. Ele estendeu a mão. Aperto firme, rápido, profissional. Palma quente. Dedos calejados. Não eram mãos de escritório. Laura notou uma cicatriz pequena entre o polegar e o indicador. Por favor. Ele indicou a cadeira. Esperou ela sentar antes de sentar também. Silêncio. Pesado. Desconfortável. O garçom apareceu como salvação. Boa noite. O que vai ser? Laura nem olhou o cardápio. Chocolate quente, por favor. Depois percebeu. Patrícia tomaria chocolate quente? Patrícia pediria algo mais sofisticado. Tarde demais. Ótima escolha numa noite dessas, o garçom sorriu. Volto já. Mais silêncio. Daniel tamborilava os dedos na mesa. Laura torcia a alça da bolsa embaixo da mesa, onde ele não podia ver. Então, ele pigarreou, voz mais grave do que ela esperava. Primeira vez em encontro às cegas? É, você também. Mentira dele. Era pesquisa. Foca na pauta. Observa. Anota mentalmente. Por que resolveu tentar? Laura perguntou, mais para preencher o silêncio do que por curiosidade real. Daniel hesitou. Porque minha chefe mandou? Porque preciso de material para matéria cínica? Não podia dizer isso. Cansaço, acho. De fingir. De jogar joguinhos. Pensei que talvez conhecer alguém de forma limpa, sem histórico, sem rede social para stalkear antes, fosse diferente. Irônico. Ele estava mentindo sobre quem era enquanto falava sobre ser verdadeiro. E você? Ele devolveu a pergunta. Laura olhou para as próprias mãos. Porque minha irmã manipuladora me empurrou? Porque estou presa há 7 anos num relacionamento morto? Porque não lembro mais quem eu sou? A verdade saiu antes do filtro. Porque às vezes a gente vive tanto para os outros que esquece de viver para si mesma. E quando olha no espelho não reconhece mais quem está ali. Daniel parou de tamborilar. Olhou de verdade pela primeira vez. Interessante. O chocolate quente de Laura chegou numa caneca grande demais, com marshmallows derretendo na superfície. Cheiro de cacau puro, leite vaporizado, baunilha. Ela segurou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana. Eu entendo isso, Daniel disse. E dessa vez não era só conversa de protocolo. Passei anos viajando. Trabalho. Cuidado para não revelar demais. Cobrindo histórias que importavam. Guerra, tragédia, verdade crua. E de repente, parou. Por que estou falando isso?
De repente me vi preso fazendo algo que não tem significado. Como se minha vida inteira tivesse sido editada por outra pessoa e eu nem percebi. Laura inclinou a cabeça. Olhos verdes. Ele só percebeu agora, fixos nele com atenção que fazia tempo que ninguém lhe dava. Fotógrafo freelancer. Você disse no e-mail? Hesitação mínima. Sim, fotógrafo. A mentira pesou diferente dessa vez. Pela primeira vez em 2 anos, Daniel sentiu vontade de dizer a verdade. Deve ter visto coisas incríveis. Viu o pior da humanidade? Ele respondeu, voz baixando. Guerras. Refugiados. Crianças que não deveriam ter visto o que viram. E às vezes... Parou, olhou para a xícara de café vazia. Às vezes eu acho que passei tanto tempo fotografando a dor dos outros que esqueci que existe também beleza. Que existe também esperança. Vulnerabilidade não planejada. Ele quis recolher as palavras. Tarde demais. Elas estavam lá, entre eles, nuas e verdadeiras. Laura sentiu algo apertar no peito. Ele está ferido. Do jeito que eu estou. Eu escrevo, ela disse sem pensar. Quer dizer, trabalho com palavras. Cuidado para não revelar que era escritora publicada. Patrícia não era. E tem dias que sinto que uso todas as palavras bonitas nos outros, mas não sobra nenhuma para mim. Trabalha com palavras. Redação. Freelancer também. Outra mentira. Mas era mais seguro que a verdade. Então nós dois somos freelancers fugindo de algo. Ele sorriu pela primeira vez. Pequeno, de canto, mas genuíno. Acho que sim. Ela sorriu de volta. O garçom trouxe bolo de laranja, cortesia da casa. Saiu do forno agora. 2 garfos. Um prato. Eles comeram em silêncio, mas era diferente agora. Não era mais desconfortável. Era compartilhado. 2 horas passaram sem que nenhum dos dois percebesse. O café tinha esvaziado. Só eles e um casal no canto oposto. A música tinha mudado. Agora era piano solo, melancólico, bonito. Daniel estava no meio de uma história sobre uma viagem ao Nepal. Viagem de trabalho. Matéria sobre turismo espiritual. Quando sua mão foi pegar o açucareiro ao mesmo tempo que a dela. Dedos roçaram. Choque elétrico. Sutil, mas inegável. Ambos congelaram. Olhares se encontraram e não se soltaram. Verde nos olhos dela. Castanho escuro nos dele. Algo acontecendo no silêncio. Algo sem palavras. Desculpa. Ela sussurrou, mas não tirou a mão. Não precisa, ele respondeu, e também não tirou. O momento durou 3 segundos. Talvez 4. Mas foi suficiente para mudar tudo. Laura recuou primeiro. Pegou a xícara vazia só para ter algo nas mãos. Você tem um jeito de ouvir que faz as pessoas quererem falar. E você tem um jeito de falar que faz as pessoas quererem ficar. A voz dele estava diferente. Mais baixa, mais próxima, mais verdadeira. O café tinha esfriado há muito. O chocolate quente dela virou pasta doce no fundo da caneca. Nenhum dos dois ligava. É tarde, Laura disse, mas sem vontade de ir. Daniel concordou, mas também não se mexeu. Eu deveria. Nenhum dos dois se levantou. Tem um hotel, Daniel falou, e sentiu o sangue subir ao rosto. O que eu estou fazendo? 2 quadras daqui. Não é. Eu não estou. Eu sei. Laura interrompeu. Coração disparado. Isso é loucura. Você não faz isso. Você não é essa pessoa. Mas Patrícia era. E essa noite ela era Patrícia. Eu também quero. O quarto era simples. Lençóis brancos. Cortinas bege. Vista embaçada para a rua lá embaixo. Mas nenhum dos dois olhou à vista. Roupas espalhadas pelo chão. Vestido vermelho sobre a cadeira. Camisa social azul pendurada na maçaneta. Respirações descompassadas. Mãos descobrindo pele. Bocas sussurrando nomes que não eram verdadeiros, mas os sentimentos eram. Depois, deitados lado a lado, suor esfriando, Laura traçou linhas invisíveis no peito dele. Eu nem sei seu sobrenome.
Eu também não sei o seu. Talvez seja melhor assim. Talvez. Mas ele não tinha certeza. Laura apoiou a cabeça no ombro dele. Nada de telefone. Nada de redes sociais. Nada de depois. Um segredo. Só nosso. Ficaram em silêncio. Fora, a cidade continuava. Carros passando. Buzinas distantes. Vida acontecendo enquanto ali, naquele quarto, o tempo tinha parado. De madrugada, Laura acordou primeiro. Daniel dormia virado para o lado, respiração lenta, rosto relaxado de uma forma que não estava no café. Ele parece em paz. Ela se vestiu em silêncio. Pegou a bolsa. Olhou para ele uma última vez. Foi mágico. Foi perfeito. Foi a última vez. Fechou a porta sem ruído. Daniel acordou 20 minutos depois. Lado vazio da cama ainda morno. Cheiro do perfume dela no travesseiro. Vestígio de batom vermelho na fronha. Patrícia. Ele nem sabia se era o nome verdadeiro. Pegou o celular. Quase procurou o e-mail dela. Quase. Depois lembrou. É pesquisa. Nada mais. Guardou o celular. Mas enquanto descia no elevador, enquanto o porteiro noturno acenava sonolento, enquanto a manhã fria de São Paulo o recebia na calçada, Daniel soube que estava mentindo para si mesmo. Aquilo não tinha sido pesquisa. Tinha sido real. Perigosamente real. E Laura, no Uber a caminho de casa, mão na barriga sem saber por quê, pensava a mesma coisa. Eu não deveria ter ido. Porque agora eu sei que existe diferente. E como eu volto a aceitar o igual depois de sentir isso? Nenhum dos dois sabia que em 6 semanas, 2 linhas azuis num teste de farmácia fariam aquele nunca mais virar para sempre. 6 semanas, e 2 dias depois. Laura estava no banheiro do apartamento. Azulejos frios sob os pés descalços. Luz fluorescente vibrando com aquele zumbido irritante que ela nunca consertou. O cheiro de produtos de limpeza, aquele desinfetante de lavanda que Eduardo insistia em comprar, misturava-se com a náusea que vinha em ondas há 3 manhãs seguidas. 2 linhas azuis. Claras. Inequívocas. Gritando uma verdade que Laura não estava pronta para ouvir. Mãos tremendo. Ela jogou o teste na lixeira. Esperou 10 segundos. Tirou de volta. Como se ao olhar de novo o resultado pudesse ter mudado. Não mudou. Não pode ser. Uma noite. Uma única noite. Eu sempre fui cuidadosa, sempre fui responsável, sempre... Mas naquela noite ela não foi Laura. Foi Patrícia. E Patrícia não pensava em consequências. Fez outro teste. Mesmo resultado. Fez um terceiro, de marca diferente, comprado em outra farmácia para ninguém desconfiar. 3 linhas duplas. 3 diagnósticos idênticos. Laura sentou-se no chão gelado do banheiro, ainda segurando o último teste, e tentou respirar. Eu nem sei o sobrenome dele, nem o telefone, nem onde mora. Nada. Só sei que ele se chama Daniel, que é fotógrafo, se é que isso é verdade, e que por algumas horas ele me fez sentir mais viva do que 7 anos com Eduardo jamais fizeram. Batidas na porta. Laura? Tá tudo bem? Eduardo. Tô. A voz saiu aguda demais. Só enjoo. Acho que comi algo estragado. Quer que eu pegue alguma coisa? Não. Passa logo. Passo e se afastando. Laura esperou o silêncio voltar. Escondeu os testes no fundo da mochila. Lavou o rosto. Olhou-se no espelho. Você precisa encontrá-lo. 3 dias de investigação. Laura fez o que escritoras fazem melhor. Pesquisou. Começou pelo anúncio original que Patrícia havia respondido. E-mail já excluído, mas havia rastros. Um nome de usuário. Uma busca reversa de imagem que não levou a nada. Então tentou diferente. Daniel, fotógrafo, São Paulo, 38 anos. Milhares de resultados. Ela refinou. Daniel, correspondente de guerra. Por que essa especificidade? Porque ele tinha falado sobre guerras, sobre refugiados, com detalhes demais para ser só interesse casual.
Página 3 do Google. Daniel Moreira retorna a São Paulo após anos cobrindo conflitos internacionais. Foto. O mesmo rosto. Um pouco mais jovem, sem os fios grisalhos nas têmporas, mas era ele. Daniel Moreira. Jornalista, não fotógrafo. Prêmio ESSO 2021. Trabalha para Grupo Mídia Brasil. Laura sentiu algo se partir dentro. Ele mentiu. Mentiu sobre tudo. E depois, segundos depois, você também mentiu. Vocês dois mentiram. Empate? Não parecia empate. Parecia traição. Encontrou o e-mail corporativo dele. Escreveu, apagou, reescreveu 5 vezes. Assunto: precisamos conversar urgente. Daniel. Sou a mulher do Café das Flores. Aquela noite. Precisamos nos encontrar. É importante. Não é sobre nós. É sobre uma consequência que nenhum dos dois planejou. Não exatamente Patrícia. Enviou antes de poder se arrepender. Daniel recebeu o e-mail durante reunião de pauta. Celular vibrou no bolso. Ele olhou discretamente enquanto Carla detalhava estratégias para o próximo trimestre. Leu a primeira linha. O sangue congelou. Daniel. Está prestando atenção? Carla. Sim. Claro. Estratégia multiplataforma. Prossiga. Mas ele não ouvia mais nada. Só via aquelas palavras. Consequência. Nenhum dos dois planejou. Respondeu assim que a reunião acabou. Parque Ibirapuera. Portão 3. Amanhã, 15 horas. Preciso de explicações também. Tarde cinzenta. Ameaça de chuva no ar. Daniel chegou 10 minutos adiantado. Moletom com capuz. Óculos escuros mesmo sem sol. Paranoico? Talvez. Mas o último que eu preciso é ser fotografado num encontro misterioso. Ela chegou às 15 horas em ponto. Sem salto alto. Sem vestido vermelho. Cabelos presos num rabo de cavalo simples. Mochila nas costas. Nenhuma maquiagem pesada. Daniel quase não a reconheceu. E ainda assim, no segundo que reconheceu, o coração disparou do mesmo jeito. Você, ele disse, parando a 3 metros de distância. Oi, voz pequena. Silêncio pesado. Pessoas passando de bicicleta. Crianças gritando ao longe. Normalidade em volta deles enquanto o mundo dos dois desmoronava. Você não é Patrícia. Não era pergunta. Não. Meu nome é Laura. Laura Santana. E você não trabalha com redação freelancer. Escritora. Romance. 5 livros publicados. Admissão custou caro. E você não é fotógrafo. Jornalista. Daniel Moreira. Você provavelmente me encontrou no Google. Tom amargo. Encontrei. Então nós dois mentimos. Mentimos. Ele tirou os óculos. Olhos vermelhos. Pouco sono, ela percebeu. Por que você mentiu? Fui no lugar da minha irmã. Ela marcou e desistiu. Me empurrou para lá. Explicação soou patética mesmo para ela. E você? Daniel hesitou. Vou mentir de novo? Vou dizer que foi pesquisa para a matéria. Ele estava cansado de mentir. Minha chefe mandou. Matéria sobre encontros às cegas. Eu ia fazer pesquisa de campo e escrever algo cínico sobre pessoas desesperadas fingindo ser quem não são. Pausa. Irônico. Eu sei. Laura sentiu algo doer no peito. Então eu fui cobaia? Não. A resposta saiu rápida demais. Não foi assim. Ou começou assim. Mas aquela noite, Laura, posso te chamar de Laura? Ela acenou. Aquela noite foi real para mim. Eu juro. Mais real que qualquer coisa nos últimos 2 anos. Ela queria acreditar. Quis tanto acreditar. Mas havia algo maior agora. Eu estou grávida, Daniel. O mundo parou. Literalmente. Daniel sentiu como se alguém tivesse apertado pause na realidade. Pássaros voando viraram quadros estáticos. Crianças gritando viraram eco distante. Só havia ela 3 metros à frente, dizendo palavras que ele não processava. Você o quê? Grávida. 6 semanas.
Você é o pai. Não havia mais ninguém. Não há dúvida. Daniel sentou-se no banco mais próximo antes de cair. Mãos nos cabelos. Respiração desregulada. Pai. Eu vou ser pai. Com uma mulher que não conheço. Que conheci numa noite baseada em mentiras. Laura permaneceu de pé, abraçando a própria mochila como escudo. Eu não estou pedindo nada. Só achei que você deveria saber. Não está pedindo nada? Ele olhou para cima, incrédulo. Laura, isso não é nada. Isso é uma vida. Eu sei. Voz subiu. Pessoas olharam. Ela baixou o tom. Você acha que eu não sei? Eu acordei todo dia da última semana em pânico. Eu não planejei isso. Não queria isso. Mas está acontecendo e voz quebrou. Daniel se levantou, deu um passo em direção a ela, parou. Eu quero abraçá-la. Não tenho direito. Desculpa. Eu só preciso processar. Toma o tempo que precisar. Laura começou a se afastar. Espera. Ela parou. A gente precisa conversar. De verdade. Planejar. Planejar. Ela repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Posso te ligar? Seu número. Trocaram telefones em silêncio tenso. 2 dias depois, encontraram-se no escritório de um advogado. A sala era impessoal. Móveis modernos sem personalidade. Quadros genéricos de paisagens que não existiam. Cheiro de couro sintético e café requentado. Dr. Augusto, advogado especializado em direito de família, tinha uns 50 anos e cara de quem já viu de tudo. Colocou um documento de 12 páginas na frente deles. Contrato de coparentalidade. Garante direitos iguais, responsabilidades compartilhadas, sem vínculo conjugal ou romântico. Daniel folheou. Cláusula 3. As partes concordam em manter relacionamento estritamente parental, sem envolvimento emocional ou conjugal. Laura leu por cima do ombro dele. Cada palavra era um tijolo construindo parede entre eles. Vocês têm certeza disso? Dr. Augusto perguntou. É um documento frio. Muitos casais se arrependem depois. Nós não somos casal? Daniel disse rápido demais. Não somos, Laura ecoou, mas a palavra doeu ao sair. Assinaram. Caneta arranhando o papel soou definitivo demais. Funeral de algo que nunca chegou a nascer. Saíram do escritório sem se olhar. Primeira consulta pré-natal. Hospital israelita. Sala de espera com paredes verde-água, revistas de decoração desatualizadas, cheiro de antisséptico forte demais. Daniel chegou às 14h50 para a consulta de 15 horas. Terno cinza, pasta de couro, postura corporativa. Como se fosse reunião de negócios. Laura já estava lá, jeans desbotado, blusa larga, tênis gasto, mãos entrelaçadas sobre a barriga que ainda não aparecia. Oi. Ele sentou-se deixando uma cadeira vazia entre eles. Oi. Silêncio. Mulher grávida do outro lado da sala estava com o marido, rindo de algo no celular. Casal à esquerda escolhia nomes em voz baixa. Intimidade em todo lugar menos entre eles. Laura Santana, enfermeira, chamou. Levantaram-se sincronizados. Caminharam lado a lado sem se tocar. Consultório tinha pôster de desenvolvimento fetal. Mês a mês, o embrião virando bebê. Dora Helena, 40 e poucos, sorriso caloroso, apertou a mão dos dois. Primeira vez? Que lindo! Não somos um casal, Laura quis dizer. Engoliu as palavras. Vamos ouvir o coraçãozinho hoje, Dor Helena anunciou, passando gel frio na barriga de Laura. Doppler ligado. Doppler ligado. Estática. Procurando. Mais estática. Laura segurou a respiração. E se não houver? E se eu imaginei tudo? Então, tum, 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 tum. Rápido. Urgente. Vivo. Laura sentiu lágrimas virem sem permissão. Daniel ficou paralisado. Real. Isso é real. Não é teoria. Não é documento.
É um coração batendo. Sem pensar, sua mão encontrou a de Laura. Dedos entrelaçando, apertando. Ela apertou de volta. Por 180 batimentos cardíacos, o contrato não existiu. Por 3 minutos, eles foram apenas 2 humanos assustados dividindo um milagre. Depois, no estacionamento, voltaram a ser estranhos. Te ligo na semana que vem, para acertar a próxima consulta. Formal. Distante. Tá bom. Ele entrou no carro. Ela ficou vendo ele partir. Mão ainda na barriga, sentindo algo que não era só bebê mexendo. Era esperança. Perigosa, indesejada esperança. Curso para gestantes. Hospital São Luís. Sábado de manhã. Sala com chão de tatame, almofadas coloridas, cheiro de lavanda de um difusor no canto. 10 casais. 9 animados. Um desconfortável. Vamos fazer exercício de apoio. Instrutora anunciou. Cabelos grisalhos, voz suave. Parceiros, fiquem atrás. Gestantes, apoiem-se. Daniel ajoelhou-se atrás de Laura. Ela se inclinou para trás. Costas dela contra peito dele. Calor atravessando as roupas. Respirem juntos. Instrutora guiou. Inspirem e expirem. Laura fechou os olhos. Sentiu a respiração dele sincronizando com a dela. Cheiro da colônia. Algo cítrico, masculino. Memória daquela noite invadindo sem permissão. Parceiros. Coloquem as mãos na barriga. Conectem-se com o bebê. Daniel hesitou. Depois, devagar, colocou as mãos sobre a barriga dela. Pequena curvatura. Sutil, mas presente. Algo aconteceu. Algo que nenhum dos dois esperava. Não era só físico. Era emocional. Como se, ao tocar ali, ele estivesse tocando futuro, possibilidade, promessa. Você é bom nisso, Laura sussurrou, tão baixo que só ele ouviu. Sou? Voz rouca. Cuidar. Mesmo fingindo que não liga. Ele não respondeu. Eu ligo. Ligo demais, e isso me apavora. Exercício terminou. Eles se afastaram rápido demais. No intervalo, Daniel comprou água. Voltou com 2 garrafas. Estendeu uma para Laura sem falar. Pequeno gesto. Enorme significado. Obrigada. Por nada. Mas era por alguma coisa. Os dois sabiam. Ultrassom morfológico. 20 semanas. Barriga já redonda, impossível de esconder. Laura usava vestidos largos, mas a gravidez gritava em cada curva. Daniel trouxe sanduíche natural. Você disse que estava com fome na mensagem. Ela pegou, surpresa. Você lembrou. Lembro de tudo que você diz. Saiu sem pensar. Ele virou o rosto. Consultório. Tela grande. Gel. Doppler diferente com imagem agora. Querem saber o sexo? Doutora Helena perguntou. Laura olhou para Daniel. Decisão silenciosa. Ele acenou. Queremos. Médica moveu o transdutor, procurando o ângulo certo. Aí está. Menina. Parabéns. Laura cobriu a boca. Lágrimas instantâneas. Menina. Eu vou ter uma filha. Daniel ficou olhando a tela. Perfil perfeito. Narizinho minúsculo. Mão perto do rosto. Minha filha. Sua mão, sem pedir permissão, pousou na barriga de Laura. Ela não afastou. Ela te reconhece. Laura disse suavemente. Sempre mexe quando você fala. Mesmo. Fala com ela. Daniel se inclinou. Boca próxima da barriga. Oi. Sou eu. Seu pai. Voz embargada. Ainda não sei o que estou fazendo. Mas vou tentar acertar. Prometo. Chute. Pequeno, mas sentido por todos. Doutora Helena sorriu. Ela aprovou o discurso. No carro, depois, sentados em silêncio, Daniel finalmente falou. Laura, eu... Celular dela tocou. Eduardo. Ela olhou a tela, pressionou ignorar. Quem?
ciúme irracional na voz dele. Ninguém. Eduardo. Ela suspirou. Ele está ligando há semanas. Quer conversar direito. Eu não atendo. Terminamos. Ele precisa aceitar. Mas está ligando. E você não bloqueou. Daniel não disse em voz alta. Guardou o veneno para fermentar. Patrícia apareceu sem avisar. Como sempre. Laura estava no sofá, editando o manuscrito, quando a campainha tocou insistente. Abriu a porta. Furacão entrou. Mana, Patrícia. Salto 15 centímetros. Saia justa. Maquiagem impecável. Por que você não me contou que está grávida? Como você soube? Instagram de uma amiga que te viu num hospital. Você sumiu. Não atende. Não responde. Achei que estivesse morta. Estava ocupada. Patrícia sentou-se sem ser convidada, olhos vasculhando. E o pai? Quem é o sortudo? Patrícia? É o Daniel? Sorriso venenoso. Aquele jornalista famoso do encontro que eu marquei? O encontro que você roubou de mim? Eu não roubei. Você me empurrou. E você pegou a oportunidade. Enganchou ele com o bebê. Esperta. Não foi assim. Patrícia se levantou, caminhou pela sala como dona. Maninha, escuta. Homens como ele não ficam com escritoras fracassadas que mal pagam aluguel. Ele está aí por obrigação. Quando o bebê nascer, quando a novidade passar, ele vai sumir. Ou pior, vai te trocar por alguém da altura dele. Alguém como, sei lá, como eu. As palavras foram facas. Precisas. Certeiras. Sai da minha casa. Laura, voz tremendo. Só estou sendo realista. Sai. Patrícia saiu rindo, mas a semente estava plantada. Redação. Tarde de quinta. Daniel terminava a matéria quando Carla apareceu. Porta do cubículo fechando atrás dela, território invadido. Ouvi boatos interessantes, Daniel. Perfume caro demais. Proximidade invasiva demais. Boatos. Ele não olhou para ela. Gravidez. De uma escritora. Desconhecida. Mão no ombro dele. Aperto. Sua carreira vai pro ralo, querido. Escândalo assim mancha a reputação. A menos que... A menos que... A menos que você me deixe controlar a narrativa. Pequeno favor em troca. Dedos descendo pelo braço dele. Daniel se levantou bruscamente. Cadeira raspando. Chega, Carla. Chega. Ela riu. Você não tem opção. Ou faz do meu jeito, ou eu publico matéria sobre jornalista irresponsável que engravida fontes. Ela não era fonte. Não? Então como explica que você estava em encontro às cegas para a matéria? Sorriu. Eu sei de tudo, Daniel. Sempre sei. Ele saiu sem responder. Mas o medo ficou. Sorriu. Eu sei de tudo, Daniel. Sempre sei. Ele saiu sem responder. Mas o medo ficou. Jantar. Proposta de Daniel. Precisamos conversar sobre parto, nome, logística. Aconteceu num restaurante tranquilo. Vinho dela. Suco de uva. Começou técnico. Terminou humano. Sofia. Laura sugeriu. Para o nome. Sofia. Daniel repetiu, testando. Bonito. Significa sabedoria. Ela vai precisar. Com pais que começaram assim. Meio sorriso. Primeiro em semanas. Laura sorriu de volta. Verdade. Silêncio confortável. Raro. Precioso. Aquela noite, Daniel começou. Daniel, não precisa. Precisa. Laura, aquela noite foi a primeira vez em anos que me senti eu mesmo. Não o jornalista premiado. Não o correspondente de guerra. Só eu, assustado, perdido, mas vivo. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Para mim também. Olhares se prenderam. Algo mudando. Algo abrindo. Celular dele tocou. Carla. Ele desligou. Celular dela vibrou. Eduardo. Ela ignorou.
A gente é um desastre, ele disse. Total, ela concordou. Mas, quase beijo, quase confissão, quase tudo. Garçom interrompeu. Momento quebrado. Voltaram a ser cordiais, seguros, distantes. Mas algo tinha rachado. E rachaduras crescem. Patrícia não aguentou a inveja. 3 dias depois do jantar, ligou para Renata Campos, colunista de fofoca do portal UOL. Tem uma história incrível. Daniel Moreira, aquele jornalista famoso, engravidou mulher comprometida. Ela ainda estava com o namorado quando aconteceu. Traição, gravidez, escândalo. Mentira. Distorção. Veneno puro. 2 dias depois, manchete. Jornalista premiado no centro de triângulo amoroso. Fonte próxima revela gravidez polêmica. Daniel viu a notificação às 7h23. Celular explodindo. Colegas mandando link. Carla ligando sem parar. Leu a matéria. Sentiu náusea. Laura S., escritora desconhecida, estava em relacionamento sério quando engravidou do jornalista, levantando questões sobre ética profissional e pessoal. Ligou para Laura. Caixa postal. Ela também tinha visto. Estava trancada no banheiro, vomitando. Não por gravidez, por pânico. Carla convocou Daniel. Escritório dela. Porta fechada. Isso é o que você trouxe para mim. Vergonha pública. Mas estava sorrindo. Vitória doce. Agora você é meu, Daniel. Ou eu salvo sua carreira, ou deixo queimar. Sua escolha. Isso é chantagem. Isso é negócio. Ela se aproximou. Vamos ser muito íntimos nos próximos meses. Pensa nisso. Ele saiu antes de fazer algo que se arrependeria. Eduardo apareceu no apartamento de Laura. Tarde. Sem avisar. Ela abriu a porta. Barriga de 7 meses impossível de esconder. Jesus, Laura. É verdade? O que você quer, Eduardo? Eu vi a notícia. Vim ver se você está bem. Ele parecia sincero. E para me despedir de verdade. De um jeito que não fizemos. Laura deixou-o entrar. Erro. Eles conversaram. 2 horas. Café frio. Memórias antigas. Desculpa por ter sido tão ausente, ele disse. Você merecia mais. Nós dois merecíamos mais. Esse jornalista, ele cuida de você? Não é assim. Deveria ser. Se eu fosse ele, eu cuidaria. Abraço de despedida. Amigável. Longo. Necessário. Eduardo saiu. 19h47. Daniel chegou 19h52. Viu o Civic prata saindo do prédio. Não viu o rosto, mas viu a placa. Anotou. Pesquisou. Eduardo Carvalho. Ex-namorado dela. O tal do relacionamento morno. Subiu. Tocou campainha. Laura abriu o rosto inchado de choro. Ele esteve aqui. Não era pergunta. Sim. Quanto tempo? Daniel. Quanto tempo, Laura? Voz subindo. 2 horas. Ele veio se despedir. Só isso. Despedir. Riso amargo. 2 horas de despedida. E você não achou necessário me avisar? Porque eu avisaria. A gente não tem esse tipo de relação. Relação. Ele caminhou pela sala. Você está grávida da minha filha e diz que não temos relação? Temos um contrato, Daniel. Foi você quem quis. Sem envolvimento emocional, lembra? Eu sei o que eu quis. Ele explodiu. Mas isso foi antes de ouvir o coração dela, antes de sentir ela chutar, antes de... Parou. Antes de perceber que me apaixonei por você. Não disse. Antes de quê? Nada. Esquece. Você está com ciúmes. Ela percebeu. De Eduardo. Você está com ciúmes de um relacionamento que acabou há meses. Acabou? Ele passou 2 horas aqui. Se fechando. Conversamos, choramos, encerramos de verdade. Algo que você e eu nunca fizemos, porque nunca começamos.
A verdade doeu. Talvez. Daniel recuou. Talvez seja melhor assim. Contrato. Distância. Mínimo necessário. Talvez seja. Laura cruzou os braços sobre a barriga, protegendo a filha da toxicidade. Qualquer coisa. Me liga. Formal. Gelado. Pode deixar. Igualmente frio. Ele saiu. Porta fechando como sentença. Laura desabou no sofá. Chorou até não ter mais lágrimas. Daniel dirigiu sem destino. Acabou num bar. Bebeu até esquecer. Não esqueceu. 3 semanas depois da discussão. 21 dias de silêncio quebrado apenas por mensagens técnicas sobre consultas médicas. Confirmo presença. Recebido. Exames prontos. Nada mais. Laura estava com 30 semanas. Barriga enorme, pesada, incômoda. Dormir virou impossibilidade. Sentar, desconforto constante. Existir, exaustão. Eram 2h37 da madrugada de uma quinta-feira. Chuva batendo contra a janela do apartamento novo, ela tinha se mudado 2 semanas antes, para lugar menor, mais barato, mais silencioso. Longe de memórias. Longe dele. Sofia chutava. Forte, insistente. Como se soubesse que algo estava errado. Laura segurou a barriga com as 2 mãos. Eu sei, meu amor. Eu sinto falta dele também. Sussurro no escuro. Mas ele não nos quer. Não de verdade. Só por obrigação. Lágrimas descendo. Silenciosas. Automáticas. Ela chorava tanto ultimamente que virou função corporal, como respirar. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Laura pegou, esperando o spam. Era link. Remetente anônimo. Clicou sem pensar. Manchete nova. Portal de fofoca. Jornalista Daniel Moreira abandona grávida após usar para matéria sensacionalista. Ex-namorado da vítima revela. Ela foi cobaia de pesquisa jornalística. O ar sumiu dos pulmões dela. Leu tremendo. Fontes próximas revelam que Daniel Moreira, jornalista premiado, iniciou relacionamento com a escritora Laura Santana, sob falsos pretextos, usando-a como fonte para matérias sobre encontros às cegas. Quando a gravidez aconteceu, Moreira teria proposto contrato frio para evitar responsabilidades emocionais. Eduardo Carvalho, ex-companheiro de Laura, declarou: ele a usou. Ela merecia mais que ser experimento jornalístico. Mentiras. Distorções. Verdades envenenadas. Mais embaixo, fotos. Ela saindo do prédio, barriga enorme, cara de cansaço. Ele entrando em bar, sozinho, expressão devastada. Fotomontagem sugerindo separação, abandono, tragédia. Laura jogou o celular longe, náusea subindo. Não por gravidez. Por traição, por exposição. Por tudo. Eles estão destruindo tudo. Mãos na barriga. Sua família antes de você nascer já é manchete de escândalo. Chorou até o sol nascer. No outro lado da cidade, Daniel acordou com 47 ligações perdidas. O celular havia vibrado a noite toda. Ele tinha desligado às 4 horas, incapaz de mais. Agora, 8h23, ligou de novo. Enxurrada. Primeiro link que abriu a matéria. Filho da puta. Ele socos na parede. Nós dos dedos sangrando. Dor física pequena perto da emocional. Ligou para Laura. Caixa postal. Mandou mensagem. Eu não falei nada disso. Você sabe que não. Por favor, atende. Visto. Sem resposta. Outra mensagem. Laura. Por favor. A gente precisa conversar. Visto. Sem resposta. Ele vestiu-se às pressas. Foi até o endereço novo dela. Ela tinha mandado por e-mail semana passada. Frio, técnico. Mudei. Atualiza para correspondências. Trânsito. Buzinas. Chuva que não parava. São Paulo conspirando contra a urgência.
Chegou 10h41. Tocou campainha. Nada. Tocou de novo. Insistente. Interfone chiou. Vai embora. Voz dela. Rouca de choro. Laura, por favor. Preciso falar contigo. Não temos nada para falar. Temos. Temos tudo. Eu não dei aquela entrevista. Eu nunca falaria. Não importa mais, Daniel. Cansaço profundo. Você tem razão. O melhor é contrato frio. Distância. Mínimo. Vai ser melhor para Sofia crescer sem ver os pais se destruindo. Eu não quero isso. Mas é o que temos. Ela desligou. Daniel ficou parado no interfone. Chuva encharcando. Pessoas passando, olhando o maluco gritando sozinho. Voltou para o carro. Dirigiu sem rumo. Carla convocou reunião. Sala de conferências. Porta fechada. Sorriso vitorioso. Você viu as notícias. Não era pergunta. Você vazou. Também não era. Eu? Daniel, por favor. Eu apenas não desmenti quando me perguntaram. Manicure perfeita, dedos tamborilando na mesa. Agora você me deve ainda mais. Sua reputação está em frangalhos. Mas eu posso consertar. Por um preço. Qual? Voz morta. Você. Comigo. Publicamente. Jantares. Eventos. Mostrar que você reconstruiu sua vida longe do escândalo. Inclinou-se. E particularmente. Bem, particularmente você me deve anos de compensação. Daniel se levantou. Eu renuncio. O quê? Renuncio. Carla Mendonça, você é predadora, chantageadora, abusadora. E eu deveria ter saído há 2 anos. Considere isso meu pedido oficial de demissão. Efetivo já. Você não pode. Posso. E vou processar por assédio. Tenho e-mails, testemunhas, evidências. Blefe. Ele não tinha nada concreto. Mas a dúvida funcionou. Ele saiu. Atravessou redação. Colegas olhando. Sem olhar para trás. Verdade. Apavorante, mas liberdade. Semana passou. Silêncio absoluto entre Daniel e Laura. Ele tentou ligar. Caixa postal. Tentou mensagem. Visto, sem resposta. Foi até o prédio dela. Porteiro não deixou subir. Ordem da moradora. Escreveu carta. 8 páginas. Explicando tudo. Pedindo desculpas. Implorando chance. Mandou por correio. Laura recebeu. Leu uma vez. Guardou na gaveta sem responder. Palavras não mudam nada. Não mudam que ele só está aqui por dever. Daniel, sozinho no apartamento, olhava a foto do último ultrassom. Rostinho de Sofia. Perfeito. Inocente, alheio ao caos. Desculpa, pequena. Seu pai é um idiota. Tinha a chance de fazer certo e conseguiu estragar tudo. Guardou a foto. Abriu o laptop. Começou a procurar emprego. Fotojornalismo independente. Projetos humanitários. Longe de redações tóxicas. Longe de Carla. Longe do homem que tinha sido. Se ele não podia ter Laura, pelo menos podia ser alguém que Sofia se orgulhasse. Algum dia. Laura, no novo apartamento, escrevia. Pela primeira vez em meses, palavras fluindo. Capítulo 1. Ela achava que conhecia dor. Tinha escrito sobre perda, sobre traição, sobre corações partidos. Mas foi só quando perdeu alguém que nunca teve de verdade que entendeu. A pior dor não é perder o que você tem. É perder o que poderia ter sido. Sofia chutou. Laura pausou. Mão na barriga. Você vai ter nome dele. Vai ter olhos dele. Vai ter a teimosia dele, aposto. Sorriso triste. Mas você vai ter meu coração. E eu prometo que isso vai ser suficiente. Chuva continuava. Cidade cinza lá fora. Vida cinza aqui dentro. Mas dentro dela, vida. Crescendo. Forte. Apesar de tudo.
E em algum lugar, Daniel olhava a mesma chuva, pensando na mesma mulher, sentindo a mesma dor. Nós dois perdidos. Nós dois sozinhos. E nossa filha no meio, sem culpa de nada. O celular dele vibrou. Mensagem. Laura. Coração disparou. Abriu. Próxima consulta dia 15. Confirma presença? Técnico. Frio. Nada mais. Ele respondeu. Confirmado. Quis escrever mais. Eu te amo. Eu sinto sua falta. Eu fui idiota. Me perdoa. Apagou tudo. Enviou só. Confirmado. Porque palavras não consertavam nada. E ainda faltavam 10 semanas para o parto. 10 semanas de silêncio. 10 semanas de dor. Até que algo mudasse. Ou até que fosse tarde demais. 38 semanas e 4 dias. Madrugada de domingo. 3 horas e 17 minutos. Laura acordou com dor. Não a dor comum das últimas semanas, costas, quadril, barriga esticada. Essa era diferente. Profunda. Ritmada. Urgente. Sentou-se na cama. Líquido quente escorrendo pelas pernas. Bolsa rompeu. Pânico instantâneo. Pegou o celular. Mãos tremendo tanto que errou a senha 2 vezes. Abriu contatos. Daniel estava lá em cima, ela nunca apagou. Dedo sobre o nome. Eu não posso. Não depois de tudo. Outra contração. Forte. Ela gemeu. Ligou para Mariana, amiga do curso de gestantes. Caixa postal. 3 horas da manhã, óbvio. Tentou chamar Uber. Endereço errado, aplicativo travado, nada funcionando enquanto o corpo gritava que Sofia estava chegando. Terceira contração em 15 minutos. Não é para ser tão rápido assim. Primeiro filho demora, mas Sofia tinha pressa. Laura chorou, de dor, de medo, de solidão. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Mentira corajosa. Batidas na porta. Forte. Insistente. Laura se arrastou até o interfone. Quem? Sou eu. Mariana. Abra. Rápido. A porta abriu. Mas não era só Mariana. Atrás dela, envergonhada, mas determinada, Patrícia. Eu sei que você não quer me ver. Mas preciso falar. Agora, Patrícia, pela primeira vez em anos, sem salto alto, sem maquiagem, sem máscara, moletom velho, olhos vermelhos. Patrícia, não é hora. Outra contração. Laura se dobrou. Hospital. Agora. Mariana tomou o comando. Pegou bolsa já pronta, chaves, documentos. No carro, Mariana dirigindo, Laura no banco de trás com Patrícia. A verdade saiu entre contrações. Fui eu. Patrícia. Voz quebrada. As matérias. Os vazamentos. Tudo. Eu liguei para os jornalistas. Inventei mentiras. Distorci verdades. Lágrimas descendo. Eu tinha ciúmes. Sempre tive. Você sempre foi melhor. Mais inteligente. Mais talentosa. Mais verdadeira. Laura olhou para ela entre espasmos de dor. Por quê? Porque eu sou vazia, Laura. Você tem substância. E quando Daniel olhou para você daquele jeito, do jeito que ninguém nunca olhou para mim, eu quis destruir. Perdão. Eu sei que não mereço. Mas cala a boca e me ajuda a respirar. Laura estendeu a mão. Patrícia segurou. Hospital São Lucas. Emergência. Mariana estacionou torto, sinais de alerta piscando. Enquanto isso, Daniel estava no apartamento dele. Insônia crônica. Trabalhava em portfólio de fotojornalismo, projeto sobre paternidade solo, refugiados, esperança nascendo em meio ao caos. Celular tocou. 4 horas e 8 minutos. Número desconhecido. Ele atendeu sem pensar. Daniel Moreira? Voz feminina desconhecida. Sim, Mariana. Amiga de Laura do curso. Ela está em trabalho de parto. Hospital São Lucas. Sala 4 do centro obstétrico.
Pausa. Ela não pediu para eu ligar, mas achei que você deveria saber. Ela está sozinha, Daniel. E assustada. E voz embargada. E chamou seu nome durante contração. O mundo parou. Depois acelerou. Vou agora. Ele desligou, pegou chaves, carteira, saiu de chinelo mesmo, camisa do avesso, sem pentear cabelo. Nada importava. Trânsito vazio de madrugada. Daniel acelerou por avenidas desertas. Sinais vermelhos se tornaram sugestões. Segura, Sofia. Papai está indo. E dessa vez não vai fugir. Estacionou na vaga de ambulância. Entrou correndo pela emergência. Laura Santana. Trabalho de parto. Onde? Enfermeira indicou. Ele correu. Porta da sala 4. Daniel empurrou sem bater. Laura estava na maca, cabelo grudado na testa de suor, mãos agarradas nas grades laterais. Enfermeira ao lado, monitorando. Mariana e Patrícia no canto. Quando ela viu ele, os olhos encheram de lágrimas instantâneas. Daniel, eu tô aqui. Ele atravessou o quarto em 3 passadas. Ajoelhou-se ao lado da maca. Desculpa. Desculpa por tudo. Por ser idiota. Por ter medo. Por quase perder isso. Mas eu tô aqui agora. E não vou sair. Prometo. Contração violenta. Laura gritou. A mão dele encontrou a dela. Ela apertou com força capaz de quebrar ossos. Ele aguentou. Respira comigo. Ele colocou a testa contra a dela. Olha para mim. Só para mim. Inspira. Expira. Isso. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Doutora Helena entrou apressada. Deixa eu ver. 8 centímetros. Logo, logo vamos pro parto. Ela vai ficar bem? Daniel, pânico na voz. Vai, sim. E você, pai, vai ajudar. Certo? Vou. Promessa sagrada. Entre contrações, nos minutos roubados de calma, antes da tempestade final, ele confessou. Laura, eu preciso te dizer, voz quebrando. Eu me apaixonei por você naquela primeira noite. Antes de saber seu nome verdadeiro. Antes de tudo. Eu tentei lutar contra. Inventei desculpas. Construí paredes. Propus aquele contrato idiota porque tinha mais medo de sentir do que de perder. Ela olhou nos olhos dele, lágrimas descendo. Eu também. Me apaixonei quando você falou sobre esquecer a beleza do mundo. Eu vi você de verdade, Daniel. E nunca parei de ver. Mesmo quando você tentava esconder. Eu renunciei ao jornal. Eu sei. Mariana me contou. Vou trabalhar por conta. Projetos que importam. Fotografar esperança. Ser o homem que Sofia merece como pai. O homem que você merece como... Hesitou. Como? Como o que eu quero ser. Parceiro. Companheiro. Amor. A palavra custou tudo. Laura segurou o rosto dele. Eu tenho medo. Eu também. E se não der certo? E se der? Outra contração. Mais forte. Mariana segurou uma mão. Daniel a outra. Patrícia limpava o suor da testa dela. Eu te amo, ele disse no ouvido dela. Não pelo bebê. Apesar do caos. Eu te amo, Laura. Eu também te amo. Ela chorou. Sempre amei. Desde aquela noite de mentiras que foi mais verdadeira que qualquer outra coisa. 10 centímetros. Vamos pro parto. Doutora Helena anunciou. Movimento. Luzes mais fortes. Equipe entrando. Pernas de Laura nos estribos. Daniel ao lado, segurando a mão que destruía a dele. Na próxima contração, faz força. Laura empurrou. Grito que vinha das profundezas. De novo. Mais uma. Daniel sussurrava sem parar. Você consegue. Eu tô aqui. Não vou soltar sua mão. Nunca mais vou soltar. Vejo a cabeça. Mais uma força grande. Laura reuniu tudo que tinha. Força que não sabia possuir. Empurrou como se expulsasse não só bebê, mas toda dor, todo medo, todo passado.
Choro. Estridente. Perfeito. Vivo. Menina. Está perfeita. Sofia nasceu às 6 horas e 47 minutos, pesando 3,280 kg, 49 centímetros, chorando com pulmões fortes, dedos perfeitos, rosto amassado e absolutamente lindo. Colocaram ela no peito de Laura. Pele com pele. Conexão instantânea. Laura olhou para a filha, nossa filha, e chorou lágrimas de exaustão, alívio, amor transbordante. Oi, Sofia. Finalmente. Eu te esperei tanto tempo. Daniel, de pé ao lado, tocou a cabecinha coberta de cabelo escuro molhado. Ela é perfeita, voz engasgada. Quer segurar? Laura ofereceu. Ele pegou a filha com medo de quebrar. Tão pequena, tão leve, tão dele. Oi, sou eu, seu pai. Desculpa a demora. Beijou a testinha. Prometo que vou acertar. Vou cuidar de você e da sua mãe, se ela deixar. Eu deixo, Laura sussurrou. Mais tarde, quando enfermeiras saíram, quando Mariana e Patrícia foram buscar café, quando ficaram só os três, Daniel tirou algo do bolso. O contrato. Dobrado. Amassado. Guardado na carteira há meses. Lembra disso? Laura olhou. Sorriu cansado. Como esquecer? Ele rasgou. Devagar. Meticulosamente. Cada pedaço um erro apagado. Deixou os fragmentos caírem no lixo. Não precisamos mais disso. Nunca precisamos. Não. Eu quero tentar de verdade. Não contrato. Não obrigação, só nós. 3. Família. Laura estendeu a mão livre, a outra segurava Sofia dormindo. Família. Ele segurou. Selou com beijo nos dedos dela. E ali, naquele quarto com cheiro de desinfetante e milagre, com luz de manhã entrando pela janela, com Sofia respirando suave entre eles, começaram. De novo. Mas dessa vez de verdade. Sem mentiras. Sem medo. Só amor. Amor que nasceu de caos, cresceu em dor, mas floresceu em escolha. E escolha, Laura escreveria depois, é sempre mais forte que destino. 3 anos e meio depois. A casa ficava a 1 hora de São Paulo, numa cidade pequena cercada de verde que Daniel nunca tinha ouvido falar antes, mas que agora era lá. Não era grande. 2 quartos, sala com biblioteca improvisada tomando metade do espaço, cozinha onde farinha sempre acabava no chão. Mas tinha luz. Muita luz entrando pelas janelas enormes que eles mesmos tinham mandado instalar. Laura estava na mesa da cozinha, laptop aberto, caneca de café esfriando ao lado. Terminava revisões do seu 7º romance, Contratos do Coração, história sobre amor que nasce de obrigação e vira escolha. Ficção, ela dizia nas entrevistas. Mas quem a conhecia sabia a verdade. Na sala, Daniel editava fotos no computador. Projeto novo. Paternidade presente. Documentário fotográfico sobre pais que escolheram ser presentes após quase perder tudo. Já tinha vencido 2 prêmios internacionais. Não porque era tecnicamente perfeito, diziam os jurados, mas porque era verdadeiro. Mamãe. Papai. Olha o que eu fiz. Sofia irrompeu pela porta de vidro que dava para o quintal, descalça, vestido rosa sujo de terra, cabelos castanhos impossíveis de pentear, genética teimosa de ambos os lados. Segurava flor amarela amassada. É linda, meu amor. Laura pegou a filha no colo, não ligando para a terra nas roupas limpas. Daniel se juntou a elas, abraço coletivo na luz dourada de tarde de sábado. Igual a você. Beijou a bochecha de Sofia. Depois a de Laura. Igual às duas. Sofia se contorceu, rindo. Para. Coça. Escapou correndo de volta para o quintal. Laura encostou a cabeça no ombro de Daniel. Você lembra? De quê? Do dia que a gente se conheceu. Das mentiras. Do café. Lembro de tudo. Até da cor do seu batom. Vermelho. Emprestado da Patrícia.
que ligou semana passada, aliás. Perguntou se pode vir visitar. Ela sempre pergunta, como se precisasse de permissão. Laura sorriu. Perdão tinha levado tempo, mas tinha acontecido. Patrícia agora era a tia presente, ainda dramática, mas genuína. Na parede acima da estante de livros, emoldurado como obra de arte, estava o contrato. Rasgado ao meio, colado em papel craft, com plaquinha embaixo. Nosso maior erro e nosso melhor acerto. Junho de 2024. Visitantes sempre perguntavam a história. Daniel e Laura sempre contavam. A versão verdadeira. Sem edições. Você se arrepende? Laura perguntou, como perguntava às vezes.